Sono bravi questi cappuccini. Te convido a um cappuccino. Paz e bem, hoje estamos aqui para fazer uma conversa sobre a realidade de Moçambique. Eu sou Frei Marcelo Doianski, sou Frei Capuchinho da província de São Paulo e atualmente também coordenando o serviço de JPIC da província, né? Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação. E estou aqui com a irmã Marinalva e também com a irmã Elza. Vou pedir para que elas se apresentem, por favor. Paz e bem, eu sou a irmã Marinalva de Oliveira, franciscana do Coração de Maria, também do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, na província dos Capuchinhos e na nossa congregação. Paz e bem, eu sou a irmã Elza, também franciscana do Coração de Maria, também faço parte do JPIC da nossa congregação. Muito bem-vindas. E nós estamos também com a irmã Márcia. A irmã Márcia está na África, então ela está com a gente nessa conversa, de modo online, mas trazendo a experiência, a vida hoje, diretamente de Moçambique. Paz e bem, irmã? Paz e bem. Irmã Márcia, já há 15 anos, nesta realidade de Moçambique. Faço parte da congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. Muito obrigado, então, irmã, por estar com a gente nessa conversa, e também a irmã Elza e a irmã Marinalva. Eu gostaria que vocês se apresentassem também um pouquinho da presença de vocês na África, né? Nós Freis Capuchinhos, já desde o final do ano passado, desde o final de 2022, junto das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, motivando uma grande campanha, pela África, por Moçambique, por essa presença que as irmãs têm lá em Moçambique, há 14 anos. E essa campanha que nós lançamos no final de 2022, ela visa ser um suporte para a realidade das famílias mais pobres, das pessoas mais vulneráveis na região de Moçambique em que estão as irmãs. É importante trazer um pouquinho dessa realidade, até para quem está conhecendo hoje Moçambique, para entender por que uma campanha para Moçambique, do outro lado do Atlântico, outro continente. Alguns vão falar assim, mas o Brasil tem tantos desafios, por que pensar Moçambique? Tem vários motivos. Primeiro, quando a gente olha e escuta um pouquinho a realidade de Moçambique, nós nos deparamos com uma realidade muito gritante, Um país com 1 milhão de pessoas refugiadas, com 60% das pessoas numa situação de analfabetismo. Em Moçambique, a média de vida são 49 anos, então isso já nos impacta, O Brasil, nós temos muitos desafios, mas também muitos recursos, muitas coisas, muitas lutas, alguns avanços, Mas Moçambique é uma realidade muito mais gritante, Então eu peço para a irmã Elza se apresentar um pouquinho, a irmã que esteve em Moçambique e que também acompanhou o início dessa missão. Como foi, irmã, esse início da missão, da presença de vocês em Moçambique? Como foi? Então, a nossa congregação, ela nasceu em Piracicaba, tendo como fundador o Frei Luiz Maria de São Tiago, um capuchinho missionário, que era de Trento e foi enviado em missão para o Brasil e, no caso, chegaram a Piracicaba. E lá, então, ele iniciou a OFS, que é a Ordem Franciscana Secular, da qual a senhora Antônia Martins de Macedo entrou e logo ela foi eleita como ministra da OFS. E posso falar um pouquinho da vida dela, porque acho que o fato de nós irmãs hoje estarmos com essa presença na África começou com a inspiração que Antônia teve, E ela, viúva, com 3 filhinhos, mas o seu coração era todo dedicado e consagrado a Deus. E ela teve uma inspiração,
junto com suas amigas, ela se expressou assim. Anda na minha mente algo que eu não sei se é inspiração ou tentação. Eu desejava arranjar uma casa onde um grupo, não é, pudéssemos viver juntas, na oração, no trabalho e ajudando os capuchinhos em suas árduas missões. Então, esse coração missionário pulsava, né, no coração de Dona Antônia. E na ordem franciscana secular, ela recebeu o nome de Irmã Cecília do Coração de Maria. E essa inspiração, então, ela levou até o Frei Luiz, que era o pároco ali, e ele deu percebeu ser uma inspiração divina mesmo. E foi aquele impulsionador e que ela realmente conseguiu, então, fundar a Congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. Então, esse espírito missionário, ele foi sendo cultivado no coração das irmãs, não é? E, por sermos uma congregação brasileira, a gente não tinha condições financeiras de expandir, né, a congregação. Mas acho que foi realmente um chamado de Deus, uma bênção, não é? Que em 2006, então, nós começamos aí a perceber que seria possível que, se os capuchinhos nos ajudassem, nós teríamos condições de levar o nosso carisma, né, até Moçambique. E aí, então, começamos a entrar em contato, né, através do Frei José Carlos, que era um capuchinho. Ele entrou em contato, então, com o provincial lá de Moçambique, né, no caso lá de Quelimane, e marcou, então, a possibilidade de nós fazermos uma visita lá. Então, nós fomos em 2 irmãs para conhecer a realidade, e a realidade foi tão assim marcante que nós falamos, nós vamos, né? Lógico que foi feito um levantamento, se as irmãs da congregação aceitavam, se elas assumiam, não é? Essa expansão da congregação. E aí, então, em 2008, a gente abriu essa fraternidade missionária. Interessante, irmã. Eu vi a inspiração, né? Que é uma inspiração da própria congregação, de caminhar, falar de capuchinhos, né, conosco, né, aqui em São Paulo. E aí essa parceria, né, ou esse caminhar juntos, que agora chega na África. E nós agora estamos acompanhando vocês, né? Então, se vocês no início estiveram com a gente, hoje é o contrário, né? A gente está acompanhando vocês com essa iniciativa de apoio à África. Mas eu queria ainda, nesse início, a irmã Marinalva também, né, acompanhou, né? É claro que a irmã Elza, que estava à frente da congregação na época, que fez formalmente, né, a abertura dessa presença, mas há motivações que nos provocam, que provocaram vocês também para ir para a África, né? Por exemplo, irmãs, o que vocês sentiram provocadas para ir para a África, né? Uma das questões também, a congregação no ano 2000, nós completamos 100 anos, né? E queríamos que fosse também um marco do ano centenário, essa expansão. Foi o período que a gente foi para o Nordeste, não conseguimos naquele momento a África, né? Mas veio depois. Mas desde o início da congregação também, quando na inauguração do Asilo Coração de Maria em Piracicaba, nossa primeira fundação, o Frei Luiz disse que daquele momento em diante, nenhuma criança choraria mais a lágrima da orfandade, porque as irmãs seriam o Coração de Maria que daria a todas as crianças, né, carinho e agasalhos maternais. Então, a realidade de Piracicaba foi mudando, né? A princípio era orfandade mesmo, né, as crianças órfãs. Mas a gente precisa alargar, né, o nosso olhar, o horizonte, e percebemos que essa realidade da orfandade muito presente na África, orfandade no sentido de abandono, né?
E também o que nos impulsiona, né, o Evangelho, né, a própria vivência do Evangelho, a mensagem, né, e a causa pela qual Jesus deu a vida, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a África foi para nós esse espaço também, é para nós, né, esse espaço de luta pela vida, né, de assumir essa causa da vida. E vocês acham que também nós temos uma dívida com a África? Com certeza. Como vocês falam, como vocês diriam? A gente sempre fala mãe África, né? A nossa mãe África, nossa história é perpassada aí por tanta dor, tanto sofrimento, né, da escravidão aí também dos negros africanos. E se a gente até quiser olhar por esse lado dos mandamentos, né, quando a gente fala de honrar pai e mãe, a gente precisa olhar fora de casa também e olhar a África como mãe. Então, eu acho que essa dívida da nossa vida, da construção do nosso país, né, e como uma mãe que deu a vida por nós e hoje precisa também do nosso olhar, da nossa solidariedade, do nosso socorro. A gente sabe que no próprio Brasil, né, até hoje nas periferias, são os afrodescendentes que sofrem mais, que estão mais marginalizados. Então é uma marca que não superamos, não superamos ainda. E a África também é uma das regiões mais massacradas no mundo, né? Então isso nos provoca muito. E nós, Freis Capuchinhos, na verdade, então, se no início a gente ajudou vocês a darem os passos, vocês estão nos ajudando a dar os passos para o continente africano, né? Nós, Capuchinhos de São Paulo, a gente está agora com essa campanha, então, começando, né, a ter um contato mais diretamente de apoio à África. Eu acho também, Frei, que um dado assim, bastante importante da história é que o Frei Luiz, né, quando chegou e foi iniciar os trabalhos ali da província de vocês, era uma realidade em que a vocação brasileira não tinha crédito, né? Os brasileiros. Então, era uma região que tinha ali os italianos e a missão era mais voltada para os italianos. E desde o princípio, o Frei Luiz acreditou nas vocações brasileiras e nos negros, né? Inclusive, tem a história lá, né, que ele recebeu um negro. O seminário foi um tempo fechado, né, porque foi ordenado, mas assim... Então, desde o princípio, né, a gente está dizendo esse ardor nosso missionário, quem traz para nós, né, para a história da congregação e para o coração da nossa fundadora é o Frei Luiz. E acho que é importante esse modo dele de ver, de fazer a missão e acreditar, né, na vocação brasileira e no negro. Acho que é Penso que é uma graça os capuchinhos. Acho que pela história, os capuchinhos sempre foram meio ambulantes, então se instalaram depois na América. E nós temos na história da América que foram 2 capuchinhos os primeiros a denunciar a escravidão negra. E depois foram deportados por isso lá na América Central, lá no século XVI, XVII, né? Mas é bem interessante e recordar, né, também esses testemunhos, né, de coragem, profecia. E hoje também nós queremos e precisamos, né, ser solidário com as áreas mais marginalizadas. E África nós sabemos também, Moçambique, como Angola e alguns outros países falam português, então culturalmente também estão muito próximos da gente, né? Queria ainda dizer que essa campanha para nós é muito, muito valiosa, né? Porque por essa campanha, então nós estamos assim, mobilizando também as nossas presenças, né, dos capuchinhos do estado de São Paulo, para que a gente também reflita nisso, podemos apoiar. Nós estamos num estado rico, apesar de a gente ter bolsões de miséria, de pobreza, mas temos muita riqueza. É um estado muito desigual, na verdade, né? Não é um estado com pouco recurso, é desigual. E podemos, então, partilhar também com os irmãos que estão numa situação, às vezes, sem nenhuma outra opção, né? No estado de São Paulo, nós precisamos aumentar cada vez mais esse mútuo apoio, mas há mais facilidade de fazer isso, né? Muitas vezes nós temos mais facilidade de acessar as políticas sociais, acessar apoio, né? Acessar renda, acessar doações. Na África, muitas vezes, isso não acontece. É uma terra com pouca indústria, pouco suporte, né? Então, por isso a gente vem esse imperativo de ser solidário com áreas muito mais precárias. Num estado tão rico, não podemos ser solidários com áreas tão vulneráveis, né? E ainda com toda essa história, né? Tanto pelos africanos que construíram o nosso país,
também países que falam português, e ainda mais agora, com essa presença de 14 anos de vocês lá, nós estarmos lá também é muito significativo. Mas, para falar da África, então, dessa nossa campanha, que é uma iniciativa que quer provocar a urgência de apoio ao continente africano, especificamente a Moçambique, né? Para falar sobre isso, eu vou pedir para a irmã Márcia, né, que está lá há anos em Moçambique, em Mopéia, que pudesse nos falar um pouquinho melhor, primeiro, em geral, né, da realidade da África, irmã, de Moçambique especificamente, um pouco em geral. Como está a realidade aí? Como vocês como percebem, né, a realidade do povo de Moçambique? Eu quero falar, antes de falar de Moçambique, uma coisa, algo que me inquieta o coração. A África, para a maioria das pessoas, é vista como se fosse um país, uma coisa só. E a África tem as suas diversidades culturais, tradicionais. Temos a África branca, temos a África negra. Né? A África branca no norte, a África negra mais para o sul. E, infelizmente, né, nós do Ocidente, colocamos a África como se fosse uma coisa só, e não é. Os povos são diferentes, as características, tudo é diferente um do outro. Então, é uma coisa que me inquieta, né, quando alguém fala, né, só a África, né? E nós estamos, sim, no continente africano, né? E país Moçambique, né? Na África temos alguns países que falam a língua portuguesa, e do país é Moçambique. E a gente olha assim nas reportagens, né, que nós temos mais acesso, né, por estarmos aqui no continente africano, a distribuição das riquezas, a política é muito gananciosa. Temos alguns países aqui que foi dado golpe de Estado por causa da má administração dos seus governantes. O continente africano, alguns países foram descolonizados há pouco tempo. Aqui mesmo Moçambique foi em 71, 72 por aí. Ainda estava colônia em Moçambique. E o povo moçambicano tomando poder, né? Um partido tomando poder, fixa, né, a política só para esse partido. Até hoje, esse partido ainda não saiu do poder. Houve muitos conflitos. Aqui houve a guerra civil, 16 anos de guerra civil. Houve um acordo de paz em 92. Diziam que nesta época Moçambique foi o país mais miserável de todo o mundo. E nós temos ainda pessoas que passaram por esta guerra, que ainda têm as cicatrizes da guerra. Nós vemos não só as pessoas com cicatrizes, mas também vemos os edifícios que ainda não conseguiu, né, recuperar. Edifícios bonitos que a colônia, né, preparou, construiu.
não se consegue mais recuperar. Fábricas, indústrias construídas no tempo colonial, com esta guerra civil, infelizmente, destruíram tudo. Então, nós, assim, eu digo assim, que o povo aqui, não só o povo, mas como também a modo de viver do povo é de reconstrução. A reconstrução nunca acaba, né? Um povo sofrido que quando pensa que está na paz, há conflitos internos, há problemas também com as intempéries. Então ele é um país que está sempre em reconstrução, nunca acaba. Posso falar muitas coisas, né, infelizmente, da realidade aqui, né, de Moçambique. Agora nós estamos passando no norte do país com conflito aqui eles falam insurgentes, pessoas que agora graças a Deus conseguiu-se saber quem é que está provocando o conflito ali no norte, né? Já declararam. Então é um lado do Islã que querem se apoderar do norte do país. Há 2 anos, né, 2 ou 3 ou 4 anos, esse lado do norte, nós chamamos de Cabo Delgado, está vivendo, né, no deslocamento, refugiando, porque ali os guerrilheiros atacavam, matavam pessoas, pegar famílias. Eles não perdoavam, podia ser do povo, pessoas nacionais, como pessoas internacionais que estavam lá. E há algum tempo houve uma ajuda militar dos países da África e também do Ocidente. Mas, assim, até o ano passado, assim, pode ser uns 3 ou 4 meses, né, uns 6 meses por aí, estava tranquilo. Mas, infelizmente, o conflito lá iniciou outra vez. Então, é isso, né? E esse conflito estava querendo chegar até ao centro do país. E com a ajuda dos militares, né, de outros países, eles conseguiram barrar, né, a chegada desses guerrilheiros. E nós ficamos assim, né, não sabemos se está bem ou se não está bem, né? De repente estamos em paz, estamos em guerra. De repente, será que chega aqui pessoas estranhas que a gente vê passar? Será que fazem parte, né, também dos guerrilheiros? Então, o povo fica nessa perturbação. Eles não podem ouvir um disparo, não podem ouvir uma bomba. Esses rojões, né, que às vezes as pessoas soltam, eles já pensam que é uma guerra que está a começar, né? Então, infelizmente, nós estamos nessa angústia, né, ainda passa por essa angústia, né? Toda a população, os que passaram por guerra, e também os que estão a nascer, né? Porque os pais contam como que foi, né? Então, nós estamos com esse problema aqui em Moçambique. Irmã, muito nos ilumina a sua fala. Primeiro, que a gente precisa aprender muito, né, sobre os povos africanos, sobre o povo moçambicano. A gente ainda é muito distante, né? Como você dizia no início,
a gente generaliza, né? Às vezes a gente conhece a Lua, né? Mas não conhece, né, nossos irmãos que estão em Moçambique, na África, né? Mesmo com todos os meios de comunicação, como a gente continua ignorando nessas realidades mais difíceis, né? Como você, Márcia, coloca. Nós escutamos também, sabemos que em Cabo Delgado, né, no norte, havia um bispo que era brasileiro, né? Teve que voltar ao Brasil, mas estava lá. Então nós escutamos algumas notícias, né? E cerca de 1 milhão de refugiados, né? Então a gente percebe que a gente escuta, mas ouvindo sua fala, né, nos ajuda muito mais a entender como você traz o sentimento que as pessoas têm, né? E a gente também escutou que por trás de tudo isso tem às vezes a ganância pelo minério, né? A mineração, tem áreas que tem minério, né? Então aí a gente vai também junto de algumas informações que a gente escuta aqui e ali e ouvindo você falar, né? Não sei se você também poderia nos falar um pouquinho da realidade mais própria aí, né? Da região que vocês estão. A gente tem ouvido muito a realidade, às vezes, da falta de saneamento, mesmo esse ano aconteceu um ciclone, falta de casas, muitas famílias perderam casa, né? Escutamos e 60% vive uma realidade de analfabetismo, né? A média de vida é 49 anos. Então, você poderia nos partilhar um pouquinho mais da vida do povo aí da região de Bopeia, né? De Moçambique? Uhum. Então, antes de falar do povo aqui, essa reconstrução, né, que eu falo que nunca termina, porque está sempre reconstruindo, né? Os ciclones começaram, né, a vir com força para Moçambique. Ali em 2019, que nós sentimos assim o agravamento que ele fez, né, aqui em Moçambique. Começando pela região centro, Sofala, Beira é a capital de Sofala. Alastrou, né, foi o primeiro ciclone que chegou até nós, o Idai, né, que alastrou ali a região da Beira e assim os distritos vizinhos, né. Depois vieram outros ciclones, que deu problema também, mas não tão forte como esse Idai. E este ano tivemos o ciclone Fred. Ele foi para o sul, começou ali no sul, ele sempre começa em Madagascar. Vem aqui na nossa encosta, chegou para o sul. E nós pensávamos que já tínhamos fugido dele. Ele foi para outro país chamado Malawi, que é o país vizinho nosso. Só que, infelizmente, ele voltou para Moçambique. E voltou com muita força, chegando na nossa província, que é a Zambésia. Ele entrou por Quelimane. A cidade de Quelimane ficou debaixo d'água. Muitas casas destruídas, árvores caídas. E chegou até nós aqui em Mopeia, não com tanta força, mas que, infelizmente, né, as nossas casas aqui são precárias, que não suportam ciclones, não suportam chuvas fortes. Chegou até nós, derrubou muitas casas. Aqui na nossa vizinhança ainda existem muitas palhotas, né, feitas com barro daqui. E colocam capim em cima. Mesmo aqueles que têm aquela, pode-se dizer, chamada chapa aqui, mas aqui, aí no Brasil seria aquelas telhas de zinco. Aqui a maioria das casas, né, tem essa telha de zinco. Então, muitas casas que também tinham essa telha de zinco foram derrubadas. Você levantar e olhar na sua volta, casas e casas abaixo, né? Então,
foi muito triste para nós. As famílias tiveram que ir para as escolas e algumas escolas também saíram, né, essas telhas, né, ficaram obrigadas lá durante uma semana. Nós ficamos sem energia aqui durante uma semana também. Então foi assim, foi um momento muito difícil para nós, né? Nunca esperávamos. O povo até hoje, na conversa, né? Eles falam desse ciclone, falaram assim, mano, nunca vimos. Os mais velhos, né? Os mais idosos que já tem uma vivência, diziam, mano, nunca vimos isso aqui, nunca, né? Então, tivemos esse problema com os ciclones. E na nossa região da Timopéia, nós temos um grande rio. Um grande rio, quer dizer, o grande rio passa por aqui, se chama Rio Zambezi. Ele parece que nasce no Zimbábue, uma coisa assim, parece que é Zimbábue. E vem, né, passa por nossa região. E toda a nossa zona baixa, quando enche, né, quando chove muito para cima, né, nessas regiões mais acima, o rio ele se alastra, né? Começa então a encher todas as roças, destrói tudo. E também tem a Carrorabaça, que é hidrelétrica, que é abastecida através desse rio, né? Então, quando abre-se as comportas, vem água tudo para nós aqui, né? Para a região baixa. E, então, este ano, o povo chorou muito, porque perderam muitas culturas. Plantava-se, quando estava, né, assim, já num bom desenvolvimento, era água. Depois veio o ciclone, depois água de novo, daí o sol, né? Então o povo sofreu muito. Então, assim, um pouco com crise alimentar, né? Porque a maioria da população aqui sobrevive da roça. Então, mais uma coisa linda que eu acho neste povo, eles são perseverantes, eles não desistem. Eu falo assim, que nossa vocação, nossa vida tem que ser igual aos camponeses daqui, né? Cai, então eu vou levantar, cai, então não vai levantar, e nunca desistem, né? Então, para nós que estamos aqui, um aprendizado de vida deles, né? Sofrimento, eu sempre estou perguntando para as mães, para os pais, né, que vão aqui fazem machambas, né, que vão para as machambas, essa força, e eu falei assim, esse esposo já tinha desistido, mas eles falam assim, irmã, é daí que nós tiramos o nosso pão, se a gente não for, não vamos comer, então acho muito, muito bonito isso neles, né? E tem mais coisas também, né? Infelizmente, temos um governo, né, que não prioriza muito, né, essas populações. Temos, assim, pessoas que podiam estar ajudando, né, na governança da população. Infelizmente, explora-se. Muita exploração, o Moçambique está assim no pico da corrupção na parte da função pública, né? Então, e não é só Moçambique, não, muitos países da África também. O poder, né? O poder é muito elevado, a força do poder, eu querer ser mais que tudo, né, tem mais que todos, é muito forte. Então,
aquilo que era para vir para ajudar a população é desviado. Irmã Márcia, irmã Márcia, queria dizer também que a gente escuta, e aí entra a nossa responsabilidade também, que temos esses governos corruptos, mas muitas vezes quem está por trás dele são outros países mais desenvolvidos, né? Que querem. A África é uma área com muitos minérios, muitos recursos, né? E querem então explorar e controlando os governos, controlam também, né, a riqueza do continente, dos países africanos, né? Então isso também é muito importante para nós refletirmos, que muitas vezes nós precisamos também pressionar onde vivemos, né? É possível até que tenhamos grupos do Brasil, né, explorando a África, ou mesmo de outros países aí da Europa, Estados Unidos, China, enfim, como também é importante ter esse senso crítico, né? Queria também pedir, mas se você não falaria mais um pouquinho para nós da situação da saúde e da alimentação do povo. Uhum. Então, né, como eu estava dizendo, que a maioria aqui são camponeses, né? Houve todo esse embaraço, né, no clima, né, Cahora-Bassa. Então, tá muita limitação na alimentação. Né? Eles sobrevivem do milho, do arroz, feijão, o básico deles, né? A mandioca, algumas verduras, né? Que consomem. Então, isso que seria o básico para eles, né? Infelizmente, com as intempéries, né? Com o que aconteceu este ano, já limitou a alimentação deles. Aqui em Mopeia, graças a Deus, né, já está na parte da água, porque há muito tempos atrás, até quando a irmã Elza veio, havia as fontes, né? Nós chamamos aqui também de bombas. É uma maneira deles captarem a água. Mas já o governo está canalizando as águas para os distritos, né? Bairros afastados. Então a água está quase que superando, mas a água ainda chega só para aqueles que conseguem pagar, né? Essa água canalizada, porque eles colocam na estrada, então cada um tem que depois se virar para poder fazer com que a água entre dentro da sua casa. E o que nós temos, assim, aqui a dificuldade, né? Quando eu falei com o Frei Marcelo, né, falei com algumas irmãs, são os banheiros. Porque eles aqui ainda fazem-se da latrina, o buraco ali no chão, né? Quando enche, fecha aquilo lá e vai abrir outra, né? Outra latrina. Então eles se servem disso. Muitas casas ainda se servem disso, né? E então a maioria aqui na nossa não tem assim, do esgoto, né? Nós temos as fossas biológicas. Aqui na nossa casa também é fossa biológica, né? Uma maneira de descartar, né? Aquilo que é por esgoto. Então, parece que a própria natureza que vai fazer, né, a transformação dessas fossas biológicas. E então ainda a defecação também nas estradas, né? As pessoas, né? A urina, defeca, né? Nas estradas. Então ainda tem essa dificuldades, né?
Irmã Márcia. aqui na nosso distrito. Não só no distrito também, a gente vê nas cidades, infelizmente, né? As cidades, mesmo em Quelimane, até Maputo, que é a capital, né? A gente encontra um pouco essa realidade. Irmã Márcia, inclusive, você nos dizia, né, que a maioria das pessoas, então, utilizam dos buracos, né, para fazer as suas necessidades, né, e junto dessa epidemia, né, e a epidemia de cólera, por exemplo, que cresce aí após o ciclone, quer dizer, é muito urgente o saneamento, né. Nós escutamos aqui a sua fala, a irmã Márcia, assim, com bastante atenção. Eu estou aqui, a irmã Elza e com a irmã Marinalva, escutando com muita atenção. Nós buscamos quase nem te interromper, porque para nós, assim, é um aprendizado muito grande e importante de ouvir. Mas eu quero passar um pouquinho para elas agora a palavra, para elas falarem um pouquinho como que elas recebem essa sua fala, né? Seu relato, né, um pouco da realidade. A gente ficaria horas, né, ouvindo, porque a gente tem muito a entender, né, e escutar assim com atenção, né, empatia. Como vocês, irmãs, assim, escutam, né, como vocês sentem essa realidade que a irmã Márcia nos partilha? Então, com o coração assim, com uma vontade de ajudar, né? Não vem outro sentimento, senão o de realmente ajudar essa transformação, né? Porque é triste mesmo, Frei, você vê, né, as pessoas passando fome e assim vivendo em situação mesmo de falta de higiene, que é o básico para a saúde, é a higiene. Né? E com essa questão de falta de água dentro de casa, porque pode ter melhorado aonde eles vão buscar, mas essa falta mesmo de água prejudica bastante a questão da higiene e a consciência também. Né? Então, acho que um trabalho muito importante que as irmãs vêm desenvolvendo nesses anos é ajudar o povo a se conscientizar que é possível a gente mudar, não é? Mudar para melhor e buscar aquilo que é próprio do ser humano, não é? Que é viver numa vida digna. E o mínimo, eu penso assim, meu Deus, o mínimo para uma vida digna é a higiene e aí a alimentação, né? Deus nos fez para sermos felizes, né? E esse sofrimento, então, ele ofende o próprio Criador, né, irmã? Quer dizer, ao mesmo tempo a gente vê sinais profundos de Deus, né? Como a irmã Márcia nos falava, é um povo resiliente, perseverante, cai e levanta. Isso, creio que é um ensinamento forte para nós, né, irmãs? Muito forte. Né, irmã Marinalva? Como você recebe esses relatos, né, que a irmã Márcia nos traz? Isso deixa a gente inquieta, né? Porque não dá para ouvir uma realidade dessa e se fazer indiferente, né? Então emociona a gente, né? Ouvir assim que existe essa realidade, né? Saber que nossas irmãs estão lá. Eu sou uma candidata, viu, para a Missão da África. Mas assim, como a gente vai ouvir e não fazer nada, né? Então acho que isso motiva ainda mais, e aí o que você disse, o povo vem ser para nós essa lição, né, da perseverança, de buscar alternativas, né, e de saber que são irmãos nossos, né, e a gente não pode fechar os olhos para essa realidade tão gritante que a gente às vezes não imagina que existe. Por mais precária que sejam algumas realidades, né, que a gente possa estar ali na nossa realidade de Brasil, de estado de São Paulo, acho que não tem comparação, né? Um país todo numa situação desafiante, né? A gente poderia passar para a irmã Márcia nos falar um pouquinho, como a senhora, a irmã Elza, nos já traz, as irmãs estão lá há 14 anos. 15 anos. 15 anos. Já completou. Uma presença que começa já a trazer frutos, né? Trazer transformações, né? A irmã Márcia podia nos partilhar. A irmã Elza esteve no comecinho. Deixa eu só falar um pouquinho, diga. Olha, a irmã Márcia sabe disso, porque a irmã Márcia, né, até
esses dias eu falava com a irmã Salete, nossa ministra geral. Nós devemos uma gratidão tão grande à irmã Márcia, porque das irmãs que passaram por lá, ela é que ainda está lá. Ela foi na primeira turma e ainda mantém, não é, essa garra, vamos dizer, esse amor àquele povo, que por mais dificuldades, ela ainda sempre diz, eu fico. Né? E olha, Frei, para dizer a verdade, né, irmã Márcia sabe disso, a gente passa pela nossa cabeça, muita dificuldade, nós não temos condições financeiras para manter, vamos fechar a África, mas aquilo que a irmã Marinalva fala, a gente não tem coragem, né, de sair de lá sabendo que as irmãs estão sendo essa presença, conforme nosso carisma, não é? De ser a presença do coração materno de Maria, onde a vida está mais ameaçada. Então, para nós, congregação, é a comunidade, a fraternidade, onde a vida está mais ameaçada. Não é? Então, a gente não tem mesmo coragem de sair. E somos muito gratas a Deus, que já está mandando vocações, suscitando vocações, né, para que realmente as que são de lá da realidade, né, com o carisma nosso, aí possam levar para frente, né, essa missão. Irmãs franciscanas do Coração de Maria, de origem de Moçambique, né? E, irmã, por isso, assim, é um dever nosso, né, um imperativo nosso, como frade capuchinho também, a gente apoiar, né? Nós estamos num estado com muita riqueza, né? Acho que isso não é simplesmente questão de caridade, é questão de justiça. Por isso que a gente, que é da Comissão Justiça e Paz, né, se debruça nessa iniciativa. É questão de um dever, né? Como dizem lá os primeiros santos da igreja, né? Aquilo que é demais para mim é por direito dos mais pobres, né? Então é um dever nosso, né? E ainda com muita reverência, né? Como você coloca aí, toda essa doação de vida da irmã Márcia, né? Irmã Márcia, esse nosso diálogo valorizando essa iniciativa, essa doação tão grande de vocês. E a gente gostaria também de ouvir um pouquinho, irmã Márcia, você nos falar um pouquinho desses 15 anos, né? O que vocês têm, poderiam nos partilhar, né? O que vocês, assim, têm acompanhado de projeto, de respostas, né? Em relação a essa situação desafiante, né, do povo moçambicano. Frei, falar das pequenas coisas, né, que a gente faz acontecer as grandes, e a gente nem imagina, né? Vou contar para vocês, né, que uma coisa assim insignificante, que na nossa realidade para nós é insignificante. Nós chegamos aqui, a casa que nós temos, né, foi construída pelos frades capuchinhos, os benfeitores dos frades capuchinhos aqui de Moçambique. E a casa grande no meio das palhotas. Então, as pessoas, quando nós chegamos aqui, as pessoas ficavam olhando para nós como se nós fôssemos artistas, né? Pessoas, assim, grandes, importantes, né? E tá bem. Uma das coisas que nós colocamos no nosso quintal foi um varal. Né? Pegamos ali 2 paus e colocamos, amarramos umas cordas, né? E fizemos um varal. Então, até então, nossa vizinhança não colocava roupa nos varais. Colocavam nas árvores, nos lugares ali, eles têm umas cercas, né? Cercas feitas com os espinhos, com as plantas de espinhos. Eles colocavam as roupas deles no varal, nessas cercas. E depois, quando nós começamos com esse varal, a maioria olhava para a redondeza, a nossa maioria tinha varal na sua casa.
É insignificante, mas é uma coisa que foram aprendendo, né? A nossa relação também, nosso trabalho é pastoral, né? Estamos na área da pastoral. Então, a nossa presença, os ensinamentos, né? Eu tenho certeza que ajudou muito a desenvolver, né? Ajudou ali a nossa igreja aqui de Mopé a desenvolver. E tanto que, de vez em quando, nos chamam para ir a outras paróquias para ajudar. Quando tem um evento, alguma coisa para dar palestra, né, para ajudar na realização dos eventos. Então, a nossa presença aqui houve, né, esse grande desenvolvimento na área da pastoral. E agora nós estamos também, né, no serviço da CEMIRB, né, dos migrantes refugiados, né? Então, ali é em parceria com a diocese, que também já, a nossa presença aqui, já é um meio facilitador, né? Se acontece algo aqui em Mopéia, nós estamos aqui, né, para poder auxiliar ou entrar em contato com a base, né, ali com o coordenador, a coordenação desse conselho, né, seria um conselho mesmo, né, da CEMIRB, da conferência, né, e a proximidade com as crianças aqui são vistas inferiores. Então, quando nós passamos pelo caminho, é amiga, é irmã, é tudo, né, as crianças elas nos veem, querem saudar, querem cumprimentar. Elas já aproximam e os pais ficam até assim, né? Assim, que tá, né? Que é isso, né? Até os bebês assim de meses, quando nos vê, né? Sorri e às vezes tá com a mãozinha, né? Então os pais ficam encantados de ver os filhos se aproximarem de nós. E nós se aproximando dos filhos também, né? A juventude, agora com o trabalho da irmã Socorro com eles, né? O progresso que eles estão tendo nesse auxílio da irmã Socorro, o trabalho com eles. Eu estou na equipe da liturgia também, né? O desenvolvimento da liturgia. Até a comissão diocesana, né, da liturgia tem pedido nossa ajuda, né, para auxiliá-los. Então, nós vemos assim, né, esse trabalho que não para. E todo dia, toda hora, tem algo de novo, né, nos convidando, nos favorecendo e falando, fique que aqui tem trabalho, né? Que tem ainda muito o que fazer, né? E nossa paróquia é medianeira, Nossa Senhora Medianeira e Todas as Graças, né? Então tem falado muito para as pessoas, né, gente? Olha só a nossa paróquia, quem nós somos? Somos medianeiras, né? E a gente acredita também que nós irmãs aqui tem sido essas medianeiras para todos, né? Criança, jovens, as pastorais, né? Nós temos sido essa ponte, né? Deles, que eles conseguem se aproximar mais com algo superior, né? Aquele que é superior com que eles conseguem chegar. Então, nós acreditamos nesse processo, né, de desenvolvimento das pessoas, da vizinhança,
das pastorais, onde nós estamos, né? Irmã Márcia? Onde nós vamos. Irmã, nós, assim, a vontade que vai vindo em nós, como a irmã Marinalva bem disse, ela é candidata para ir para aí, porque a gente gostaria de ficar muito mais perto e próximo dessa realidade toda. E a gente também não quer passar tudo para quem está nos acompanhando, para que as pessoas também se despertem, né? Acredito que muita gente já está se despertando também a querer ir para a África, viu, irmã? A querer ir para Moçambique. Então, assim, também entender que a realidade, né, de Moçambique, mas penso também como muitas realidades desafiantes, não é só a carência. É sempre muito importante dizer isso. Tem muita potencialidade, muita riqueza, né? Cultural, das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, que enfrenta uma fragilidade, né? Que é a situação da pobreza, da vulnerabilidade. Eu queria passar agora um pouquinho a palavra para as irmãs falarem, então, dessa nossa campanha, né? Da importância dessa nossa campanha. Como, então, as pessoas podem ajudar, né? Quer dizer, essa 1 hora, né? Ouvindo a irmã Márcia, esse nosso diálogo, né? Acho que todo ser humano se sente mexido, né? Como que a gente pode responder, então, com essa campanha, irmãs? A gente pode responder sendo missionários na África, né? Agentes de transformação dessa realidade, né? Mas a gente pode também, agora numa resposta imediata, a campanha que a gente está fazendo, né? Pela África. Nós lançamos essa campanha o ano passado, em dezembro, no período do Advento, diante da realidade aí que a irmã Márcia colocou para nós, né, na conversa lá com a comunidade local, a prioridade, vamos dizer assim, dentre todas, né, para que a gente alcance esse objetivo de que o povo realmente tenha vida, né, condição de vida mais digna, né. Então foi a questão aí das casas de banho, né, que a irmã falou aí da realidade aí das latrinas, né, da falta de lugar, né, para as pessoas também fazerem sua necessidade. Então nós começamos com essa campanha, né, as pessoas que quiserem, puderem contribuir, né, via Pix, que a gente vai dar aí também as orientações, mas é uma forma agora, né, imediata. Quando nós começamos a gente pensava, né, estava com foco nessa realidade, que depois do ciclone a gente viu que muito mais, né? E lembrar também que antes do ciclone houve aí a pandemia, né, de Covid-19, todas as consequências também. Quando a gente pensou assim, estamos saindo dessa realidade mais crítica da pandemia, então ali o povo sofreu com o ciclone, a destruição das casas, né, o surto de cólera que a irmã falou aí também. Então, eu acho que é uma realidade que nos sensibiliza, né? Então, a nossa campanha quer sensibilizar nessa questão, né, da vida digna do povo e sensibilizar também que mais gente, né, vocações aí missionárias e proféticas também somem forças pela transformação dessa realidade. Também ressaltar que a nossa comissão, né, o nosso serviço Justiça e Paz, né, e Ecologia, né, a Integridade da Criação, ele busca fortalecer esse senso de justiça, né, a busca da paz. Então, mesmo há pessoas que estão lá, como a irmã Márcia, que é um testemunho grande do Evangelho, né, pela sua doação, perseverança. Eu acho que essa perseverança ela tem aprendido com o povo moçambicano. E, ao mesmo tempo, todos nós precisamos ter esse senso de justiça. Porque como a gente dizia, muitas vezes os países que estão por trás dos governos autoritários, corruptos, são os nossos países aqui, da Europa, do Brasil, né, da América, e a gente precisa estar tendo senso de justiça, né, então se informar, estar próximo dessa realidade, mesmo vivendo aqui no Brasil, a gente pode ser solidário, ter sensibilidade com a vida e informar as pessoas, ter maior conhecimento. Hoje, com os meios de comunicação, né, irmãs, podemos apoiar, podemos, né, estar sempre próximos, e você vê por uma campanha dessa, né? Eu queria ainda dizer, a irmã Elza, né, tem ido acompanhado essa campanha em colégio, nas paróquias dos capuchinhos. Como tem sido, irmã, também essa divulgação? Olha, Frei, é uma
é muito gratificante a gente estar junto do nosso povo, porque o povo brasileiro, né, o nosso povo, também é um povo muito solidário, não é? E a gente se sente gratificada com a resposta, com o interesse que eles demonstram quando a gente fala dessa realidade. Então, posso, né, aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que já estão colaborando com essa campanha, não é? E eu estou assim, me segurando, irmã Márcia, mas eu queria tanto agradecer também a irmã Socorro, a nossa querida irmã Jacinta, que é a nossa primeira vocação. De Moçambique. Em Moçambique, ali, né, de Mopeia, já fez seus primeiros votos. É uma gratidão por todos aí, vocês, né, todas as irmãs que já passaram por lá, que estão dando sustentação a essa missão, né? E realmente agradecer as pessoas que têm colaborado com a nossa campanha. Então, assim, irmã Márcia e todas as irmãs, né, que estão aí diretamente nessa missão na África, nessa presença em Moçambique, para nós, assim, é um diálogo muito importante esse, né? E eu acredito que a gente divulgar essa conversa e cada vez mais a gente conhecer, né, o povo moçambicano, que a gente, como a irmã Márcia começou já dizendo, a gente generaliza e, né, e pouco compreende, né, a vida das pessoas que são os nossos irmãos e também com quem temos aí pelo Evangelho é o imperativo, né, da solidariedade, né? A gente quer agradecer muito, irmã Márcia, ao diálogo. Você quer ainda nos falar uma mensagem? Você que está aí, né, em Moçambique, né, em Mopeia, né, região de Mopeia, deixar uma mensagem também para aqueles que estão acompanhando esse diálogo, né, esse nosso diálogo da realidade, né, de Mopeia, de Moçambique. Agradecer, né, a todos os nossos benfeitores, aqueles que já contribuíram para que essa transformação na nossa realidade aconteça aqui no distrito de Mopeia. E assim dizer que vamos fazer de tudo para que isso aconteça aqui onde nós estamos. E assim, agradecer, né, também a contribuição do Frei Marcelo, a irmã Marinalva, a irmã Elza, toda essa equipe, né, que está assim solidarizando, né, com todos nós. E que Deus abençoe a todos e recompense, porque a gente acredita, o povo aqui precisa, merece ter, né, a sua vida mais digna, né? E uma das coisas que vai fazer, né, a ter essa dignidade são essas construções. Amém. Então a gente agradece também todos que estão nos acompanhando, né, que nos acompanham com esse diálogo, agradecendo muito a irmã Elza, a irmã Marinalva, a irmã Márcia e a todas as irmãs, e recordando, né, o Papa Francisco nos diz na Laudato Si, que agora também tem a segunda parte da Laudato Si que o Papa publica, que ele nos diz: não podemos ser testemunhas mudas de realidades gritantes, né, de grandes explorações, devastação também do meio ambiente ou exploração da vida humana. Não podemos ser testemunha muda. E o amor sempre abre caminhos, né? Então é o amor que vai abrindo caminho e que é esse amor que sustenta as irmãs, e esse mesmo amor que precisa estar na gente, para que a gente também seja participante pelo menos pela campanha e pela oração, pela solidariedade dessa presença franciscana em Moçambique e Mopeia. Então, te agradece a todos que acompanham. Nós podemos também ouvir, acompanhar esse podcast também nas plataformas de streaming dos Capuchinhos de São Paulo e também no YouTube. Até mais.